Então, galera, aí ó, questãozinha que pode dar uma embaçada. Sejam dois conjuntos não vazios quaisquer, x e y, satisfazendo a seguinte propriedade. A quantidade de subconjuntos de x é o dobro da quantidade de subconjuntos de y. Considerando-se n e x, aqui ó, a notaçãozinha, o número de elementos do conjunto x e n, y, o número de elementos do conjunto y, é correto afirmar que o número de elementos de x é igual a. Tá, antes de fazer a questão, galera, eu queria mostrar aí, ó, né, uma ideia aí do que é subconjunto ou partes de um conjunto. Qualquer coisa, se tu já tá ligado no que é, bota aí o vídeo pra frente e já vê a resolução da questão. Então vamos lá, número de subconjuntos, o número das partes de um conjunto. É a mesma coisa, tá, galera? Número de subconjuntos, o número das partes de um conjunto. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Supondo que A é igual a B, C, determine as partes de A. Cara, tem as duas opções. Primeiro, né, escreve as partes de A. É meio complicadinho, né? Primeiro bota a notação, ó, P, entre parênteses A, isso aqui significa partes de A, coloca igual e abre uma chave. Tu vai pegar os elementos do conjunto A, primeiramente o A, e vai colocar entre chaves, ó. Então tu criou um conjunto. Esse conjunto, contendo A aqui, ó, né, com o elemento A, perdão, está contido dentro do conjunto A. Fechou? Se tu pegar o B e botar entre chaves, tu criou um outro conjunto, que também está contido dentro de A. Ou seja, esse cara aqui, ó, e esse cara aqui são subconjuntos do conjunto A, ou partes de A. Lembrando que tem que ser o elemento entre chaves para estar contido no conjunto A. O A, o B e o C pertencem ao conjunto A. E quando tu pega eles e coloca entre chaves, eles não pertencem mais. Eles estão contidos. Não esquece disso, velho. Então aqui a gente já tem três subconjuntos do conjunto A. Fechou? Esses são os unitários. Cara, tu pode fazer a mesma coisa pegando o elemento A e o elemento B, colocando os dois entre chaves, ó. Isso também é um subconjunto ou uma parte do conjunto A. A mesma coisa com o A e o C, ó. Criasse um subconjunto, ou seja, um conjunto que está contido dentro de A. Um subconjunto ou uma parte de A. E a mesma coisa tu vai fazer com o B e o C. Fechou? Agora, aqui são os unitários. E todos eles aqui, ó, são os subconjuntos próprios de A. Fechou? O próprio conjunto A, ou seja, se tu pegar o A, o B e o C, também é uma parte ou subconjunto de A. É bem fácil de entender, né, galera? A parte, o todo aqui, ó, não deixa de ser uma parte que está contido em A. Ou seja, né, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. E por último, o vazio. Esses dois, ele inteiro e o vazio, nós chamamos de subconjuntos impróprios de um conjunto. Então, todo conjunto vai ter ele mesmo e o vazio. Ele mesmo e o vazio, principalmente se liga no vazio, né, galera? Está contido em todos os conjuntos. Fecha a chave e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tens 8 partes, ou 8 subconjuntos. Fechou? Usando a formulazinha, galera, a formulazinha que a gente usa para determinar o número das partes de um conjunto, é sempre denotada como N, ou seja, número das partes de A. Cuida para não entender que esse N está multiplicando esse parênteses. Isso aqui é uma notação, velho. É número das partes de A. O número entre parênteses aqui, ó, a parte de A entre parênteses aqui com N na frente. Isso é sempre igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Resumindo, o número das partes de um conjunto é sempre 2 elevado ao número de elementos de um conjunto qualquer. Maravilha! Então, o número das partes do conjunto A, que tem 3 elementos, é 2 elevado ao número de elementos que é 3 e vai dar o 8 que tu quer. Fechou? Então vamos resolver o problema. Cara, a gente já sabe da notação, né? Número de elementos das partes de y, né, é 2 elevado ao número de elementos de y. Tranquilo? A mesma coisa com o x, né, no conjunto x. O número das partes de x é 2 elevado ao número de elementos de x. No entanto, no problema, ele disse que a quantidade de subconjuntos de x é o dobro da quantidade de subconjuntos de y. Tá aqui, ó. Número das partes de x é igual ao dobro de número das partes de y. Então, como é que a gente vai escrever número das partes de x, galera? Porra, a gente vai escrever como 2 elevado ao número de elementos de x.
E o número de elementos de y, 2 elevado ao número de elementos de y. Agora vamos ler de novo. O número de subconjuntos de x é igual a 2 vezes o número de elementos de y. Fechou? Aí tu vai gerar uma equaçãozinha exponencial. Agora é interessante que tu saiba um pouco de propriedade de potência, né, cara? Senão tu vai tomar ferro aqui. Vamos lá, então. A gente sabe que o número de elementos de x é igual a 2 vezes o número de elementos das partes, né, de y. O número de elementos das partes de x é igual ao número de elementos das partes de y. Fechou? O dobro. O expoente do 2 é 1, cara. Então escreve esse 1 aqui, ó. Agora mantém a base e soma os expoentes. Então tu vai ficar com 2 elevado ao número de elementos de x é igual a 2 elevado ao número de elementos de y mais 1. Evidentemente, corta os dois. Não esquece que esse cortar numa questão discursiva pode te embaçar, velho. Eles podem entender isso como rasura. Então evita esse corte aqui, tá? Então a gente sabe que o número de elementos de x é igual ao número de elementos de y mais 1. Assinala a tua alternativa correta e bora pra frente. Qualquer dúvida, galera, deixa aí nos comentários. Dá um like aí para ajudar o canal a crescer. Segue no Instagram também. Valeu!